31 anos, meus caros. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer um vídeo como psicólogo. Também como psicólogo, né? Porque não tem como, né? Vou falar sobre minha experiência de vida. E na minha experiência envolve experiência também de outras pessoas. Porque ser psicólogo é basicamente isso, né? Ter acesso à vida profunda de muitas pessoas. Então, como psicólogo, eu acabo impactando muita gente e sendo impactado também. E hoje eu vou fazer um vídeo para o meu eu de 10 anos atrás, quando eu tinha 21 anos. Na verdade, esse vídeo era pra ter saído ano passado. Só que aí, no meu aniversário de 30 anos, eu acabei ficando doente. Então, o vídeo ficou pra esse ano. Era pra ser ano passado o vídeo de 30 anos pro de 20. Aí ficou agora 31, 21. Enfim. E esse ano eu tive muitos aprendizados que vão melhorar o vídeo mais ainda. Então, com certeza, esse vídeo vai ficar melhor do que o vídeo que era pra ter sido ano passado, que nunca existiu. Então, acredito que algumas lições vão te ajudar, independente da sua idade. Se você for mais novo, com certeza vai ter alguma coisa aqui que você pode pegar e pode aplicar na sua vida. E se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai se identificar com muita coisa. Então, vamos lá para mais um vídeo diferente no canal, que faz um tempinho que eu não faço, né? O último que eu fiz foi o episódio 100. Já faz aí mais de um ano. Então, vamos lá, que hoje a reflexão é sobre o Rafael. Vamos lá. Número 1. Pensamentos moldam nossa vida. Isso também eu tive noção apenas quando eu entrei no mundo da psicologia. Antes eu nunca tinha me tocado que pensamentos meio que moldam nossa vida e transformam muita coisa, transformam nossa realidade basicamente. Os nossos pensamentos são um ensaio para a nossa ação e não temos muito controle sobre o conteúdo que aparece pra gente. Cada pessoa tem um conteúdo específico de acordo com a vida que ela levou. Só que uma grande habilidade que podemos ter é perceber esses pensamentos. Porque na grande maioria das vezes o conteúdo desses pensamentos estão errados ou não fazem nenhum sentido. Quando você está no piloto automático, você se pega reagindo a tudo que pensa. Pega uma pessoa impulsiva. Uma pessoa impulsiva é alguém que age de acordo com o primeiro ou os primeiros pensamentos que vem na cabeça, sem se questionar muito, sem usar muito da capacidade de avaliar cenários. A gente chama até isso de fusão, pensamento e ação. Quando você vive no piloto automático, simplesmente reagindo a pensamentos, é como se você acreditasse que os nossos pensamentos podem mover algo. É como se você acreditasse que os nossos pensamentos podem fazer algum tipo de ação. Eles não podem. Os pensamentos não podem mudar a probabilidade do mundo real. Eles não podem mover objetos e nem machucar pessoas. Então, quando você percebe essa relação entre pensamento e o seu comportamento, sua vida muda. Imagina que os nossos pensamentos são como uma TV a cabo. Na TV a cabo tem vários canais. Você definitivamente não pode assistir todos. Você tem que escolher apenas alguns. Poucos canais de fato são interessantes pra você. Quando você começa a perceber os pensamentos que fazem sentido, você começa a dar valor a apenas aqueles que fazem algum sentido pra sua vida. Isso te faz sofrer menos com coisas desnecessárias e te coloca mais na vida que de fato você realmente quer. Segundo, a importância de estar sozinho. Isso foi o Satoru Gojo que reforçou mais ainda essa visão, mas foi algo que eu aprendi muito na vida. Tem um estudo bem interessante mostrando que à medida que o tempo passa, ficamos mais sozinhos. Ficamos mais tempo apenas conosco. É um ciclo natural que vai ocorrendo à medida que o tempo vai passando. Então os conselhos foca em si mesmo, foca em seus objetivos, fazem total sentido. Porque no final, quem vai colher os frutos é você. E quem vai colher os infortúnios também é você. Temos pessoas ao nosso lado, isso é importantíssimo. Mas só quem pode te ajudar é você mesmo. Priorize-se, porque no final, quem vai lidar com as consequências é sempre a gente. É só você que vai ter que lidar com o universo aqui, ó, dentro da sua cabeça. Só você pode lidar com ele, só você vai lidar com ele. Se você tem uma dificuldade enorme de ficar sozinho, você pode ter dificuldade em sair do emprego, que não tá te fazendo bem, ou sair de um relacionamento que não tá te fazendo bem e já engatilhar em outro. Então, aprender a conviver consigo mesmo é uma habilidade essencial. Quanto mais cedo você aprende a lidar consigo mesmo, mais satisfatória e funcional será a sua vida. Porque o relacionamento mais longo que você vai ter na sua vida será consigo mesmo. Terceiro, faça amigos. Não perca a oportunidade de fazer amizades. Por quê? Geralmente longas amizades e amizades importantes a gente faz lá no começo da vida, quando a gente é mais novo. Então às vezes esquecemos de mandar mensagem, só mandamos quando precisamos da pessoa. Então tente fazer algum tipo de esforço, aí de vez em quando, mostrar que está ali presente. Amizades longas e duradouras são difíceis de se fazer. Quando ficamos mais velhos percebemos isso. E cada um de nós é diferente. Alguns de nós podem aceitar amizades mais unilaterais e outros não. Tudo depende de cada um. Para algumas pessoas amizades mais distantes funcionam, para outras não. Então depende de cada pessoa, tá? Cada um tem um tipo diferente de lidar com amizades, mas é importante manter. Então às vezes você tem muitos amigos porque você não quer ter amizades muito profundas, e às vezes você tem poucos amigos porque quer ter amizades profundas. Então tudo depende da forma que você lida com conexões e amizades. Eu costumo dizer que amigos são como estrelas, né? Às vezes você não vê eles, mas sabe que eles estão lá. Quarto, faça exercício físico. Por muito tempo eu subestimei o exercício físico. Eu sempre gostei de jogar futebol. Quando eu comecei a faculdade de psicologia eu comecei a correr também, mas tudo mudou quando eu comecei a fazer musculação. Estudos de todo o mundo e ao longo de várias décadas
décadas mostraram conclusivamente que o exercício regular pode melhorar a memória, o humor, o funcionamento cognitivo e as capacidades de aprendizagem. Pode até aumentar o tamanho do cérebro, tá? E ajudar a prevenir as alterações neurológicas associadas ao envelhecimento, bem como várias doenças neurológicas. Então, além de benefícios no corpo, na estética, vai ter muitos benefícios no cérebro. Então, o único arrependimento que eu tenho é de não ter começado exercício antes, quando eu tinha 19, 20 anos. Se vocês começarem a olhar vídeos do canal de 2 anos atrás, vocês vão ver que eu tô um pouco diferente. Foi justamente na época que eu comecei a fazer exercício. Os nossos cérebros secretam uma substância química incrível chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Quando você se exercita, você secreta níveis mais elevados de BDNF, o que permite a produção de novos neurônios no cérebro, principalmente na região do hipocampo. O hipocampo mede várias funções cerebrais superiores, como aprendizagem, memória e codificação espacial. Ao adicionar novos neurônios nessa região, você pode observar melhorias nessa área ou em outras também. Então, após fazer musculação, eu percebi que minha memória melhorou, meu nível de concentração também e meu sono também melhorou. Então, tome de conta do seu corpo, pois é o único lugar onde você tem certeza que você vai viver a vida inteira. Quinto, reciprocidade. Não podemos correr atrás das pessoas, em qualquer tipo de relação. Isso não faz muito sentido no geral. Quando você está correndo atrás de alguém, significa que essa pessoa pode estar fugindo de você. Os dois não estão motivados na relação de forma parecida. Existe o princípio da reciprocidade, e ele evoluiu com nós humanos por muito tempo. Evoluímos com um forte desejo de não ser um fardo para os outros, e com isso tentamos ser recíprocos. Então, se você dá valor para alguém e essa pessoa não, e mesmo assim essa pessoa não acaba retribuindo, significa que na lista de prioridades dela você está muito abaixo. Inerentemente, evoluímos sendo recíprocos, aprendendo a ser recíprocos com os outros. E não tem problema nenhum a pessoa não ser recíproca com você. Você não pode ser o mesmo. Não tem como a gente dar atenção para todo mundo da mesma forma. A gente tem que ser seletivo nesse caso. Precisamos ser seletivos. Em relacionamentos, por exemplo, tem estudos que mostram que algumas pessoas se sentem mais atraídas por quem está mais indisponível. Isso tem um sentido para o nosso cérebro e os nossos pensamentos, porque simplesmente costumamos pensar, o nosso cérebro foca mais em coisas incertas. Nosso cérebro foca mais em coisas inconclusivas. É por isso que atividades que você não concluiu ainda, você tende a deixar elas mais na sua cabeça. É a mesma coisa com pessoas indisponíveis. E aí volta na primeira dica, né? Observar os pensamentos e ver quais deles fazem sentido ou não. Porque às vezes você pode se pegar nesse aspecto de priorizando uma pessoa que está indisponível, porque seu cérebro tende a focar em coisas mais incertas. Então é isso. Reciprocidade é fundamental. Não corra atrás de quem já sabe onde você está. Sexto, arrisque mais. O tempo não volta. Essa é uma máxima que muita gente repete o tempo inteiro, mas é algo que precisa ser repetido sempre, porque esquecemos. Alguns trens só passam na nossa vida uma única vez. Então procure não deixar a oportunidade passar se aquilo for importante pra você. Principalmente quando o maior custo daquilo, o maior de todos, é apenas o medo. Como eu já citei aqui no canal, os nossos maiores arrependimentos vêm de inações, de não ações, por causa da nossa tendência a ter pensamentos contrafactuais. Pensamos no que poderia ou não ter acontecido. Então, se você ficou em dúvida entre falar em público ou não, ou participar de um evento específico, ou de falar com determinada pessoa, procure tentar se aquilo foi importante pra você. Talvez no futuro você se arrependa, porque uma das nossas maiores dores, isso vamos percebendo quando ficamos mais velhos, é a sensação de poderia ter sido. Esse pensamento é muito difícil de cessar. Então, arrisque mais, mas tem um certo equilíbrio. É como a metáfora do tigre da gaiola. Pensa só, imagina que seu objetivo é como se fosse um tigre dentro de uma jaula. O tigre sem a jaula seria assustador e perigoso pra você. Já a jaula sem o tigre seria chata, não teria nada pra você ver, não vale a pena. Então, ambos são necessários. Então, para arriscar, você precisa tanto da possibilidade do perigo, que é inerente, quanto de algo que você acredita que vai protegê-lo dele. Então, arrisque, mas não pense apenas no presente sem pensar. Nosso maior poder é navegar entre o passado, presente e o futuro, nos três. Mas é inegável que no final da vida ninguém sobrevive. Então arrisque mais porque não vai ter próxima vez. Sétimo e último, acreditar no destino pode ser um problema. Não importa se você acredita ou não em uma religião, até mesmo se pegarmos a maior religião do país, o cristianismo, existe o livre-arbítrio. Ou seja, temos poder de tomar decisões. Temos um córtex pré-frontal, nosso cérebro foi desenvolvido para tomar decisões. Estudos mostram que a crença em um destino pode ser um problema. Essa crença pode fazer a gente desistir fácil das coisas, assim como insistir demais em algumas situações. Se você tem uma crença forte em destino, você pode estar no trabalho, na faculdade e ter sentimentos ruins relacionados aos dois e acreditar que não é seu destino estar lá, que isso não foi feito pra você. Se eu estou em um relacionamento que tem alguns problemas, posso começar a acreditar que esse relacionamento não deveria acontecer, que não era pra ser assim. Só que tudo que é valioso pra gente envolve dor também. Conflitos na vida e dúvidas está como a dor está para o corpo. É inevitável. Você sempre vai se questionar se fez a decisão certa na sua vida, independente se a decisão foi boa ou não. Mesmo se ela for muito boa, você vai se questionar. Então ter dúvidas sobre algo, não se sentir 100% é normal. Obviamente pode significar
significar sim aquilo que você quer fazer ou que está fazendo não é pra você. Mas não toda vez que você sentir algo ruim sobre aquilo. É basicamente a maneira como o nosso cérebro funciona. A gente sempre tá ponderando decisões o tempo inteiro. Isso não quer dizer que aquilo não é seu destino ou algo assim. Significa que é a maneira como a gente funciona. Apenas não seja governado pela insatisfação percebida que o seu cérebro pode causar. Então, quando você escolher algo e mesmo assim você tiver problemas, isso pode não significar que você fez a escolha errada, mas que você fez uma escolha. E a vida é feita de escolhas. E nossa maior habilidade é simplesmente bancar elas, acreditar nelas. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 31 anos é que a única maneira de ter algum controle sobre o seu futuro é criando ele. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.